Bem, boa noite a todos, muita paz e muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez, estarmos aqui no SEMA, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Em janeiro de 2018, temos aí quase 1 ano e 4 meses, um prestigioso boletim dos cientistas atômicos apresentou a mudança ocorrida no que eles chamam no relógio do juízo final, que passava de 7 minutos para 2 minutos para meia-noite. Esse boletim foi criado pelos cientistas que participaram do desenvolvimento da primeira bomba atômica e procura trazer o risco de uma catástrofe ambiental, um meteoro que se choque aqui com o nosso planeta, ou mesmo nuclear. Ele foi criado em 1947 pelo físico Robert Oppenheimer, que coordenava aquele programa, e ele relatou ao lançar esse boletim, e nesse boletim, esse relógio simbólico, que no dia que eles conseguiram explodir a bomba no deserto, inicialmente, houve um silêncio naquele grupo de pessoas. Uns ainda sorriam nervosamente, alguns outros choravam, mas a maioria permaneceu silenciosa diante do que havia acontecido, porque eles tinham o entendimento daquilo que fora desenvolvido, as possibilidades de destruição que aquela arma teria como consequência. Evidentemente que esse relógio do juízo final é simbólico e é baseado num outro simbolismo que é cheio de mistérios, de medos, que é justamente o juízo. Até porque todos os livros que falam sobre o juízo são bastante simbólicos, carregados de metáforas. Então ficam as dúvidas: como será esse juízo? Quando será? E vem com uma carga de medo muito grande, evidentemente. Falam que na mudança do primeiro milênio na Europa, houve um medo generalizado, evidentemente com a ocorrência desse chamado juízo, e as pessoas procuraram, então, se preparar. Aqueles que eram inimigos se tornaram amigos, fizeram as suas doações, evidentemente, para a igreja, buscando, evidentemente, a salvação no juízo. Entretanto, passou o tempo, não aconteceu nada, as brigas voltaram, mas as doações não tinham como retornar para eles. O juízo, na verdade, é um pensamento religioso bastante importante, e ele é decorrente do monoteísmo, que é a ideia religiosa principal. Essa ideia, ela surgiu no chamado Oriente, ou no Crescente Fértil, que é uma região em forma de meia-lua que tem início ali no Egito, passa pela Palestina, pela Síria e desemboca na Mesopotâmia. Nessa região se desenvolveram civilizações bastante importantes, interconectadas umas às outras como se fossem umas pérolas de um colar. E lá se desenvolveu a ideia do monoteísmo, como nós conhecemos. É interessante que no Extremo Oriente, mais longínquo, porque estamos falando num Médio Oriente, no Oriente Próximo, essa meia-lua, esse crescente fértil. No Extremo Oriente, essa ideia de Deus, ela não se desenvolveu. No hinduísmo, no próprio budismo, Buda não faz menção a Deus. Por essa razão, muitos filósofos até gostam muito de Buda por causa disso. Mas foi justamente nessa meia-lua
que surgiu essa ideia do Deus monoteísta. Evidentemente que os israelitas, o judaísmo, foram um povo guardião da promessa, aqueles que guardaram testemunho para esse valor fundamental. E como consequência disso, desse monoteísmo, surgiu um outro pensamento religioso bastante importante, que é a salvação. Para os judeus, era um principal pensamento, porque, no entendimento deles, como eles foram o povo guardião da promessa, eles teriam essa salvação como retribuição de Deus. Todos eles, durante todos os séculos, podia ser pobre, rico, eles tinham um orgulho interior de participarem desse povo, por eles serem o povo testemunha dessa promessa do Deus monoteísta. Ora, como consequência dessa ideia de salvação, que é bastante importante, nós temos um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que tem o título de Fora da Caridade, a salvação. Vejam como são pensamentos religiosos importantes. Ora, como consequência disso, no entendimento que havia, Deus ia interferir, uns estariam salvos, evidentemente, outros não estariam salvos. Esse seria o momento do juízo, da separação. Deus iria intervir, de certa maneira, até condenando aqueles que trilharam por caminhos enganosos. Evidentemente, ainda surge um outro pensamento, consequência desse juízo, que é o seguinte: uns estarão salvos, ótimo, felizes da vida, outros não. E o que acontecerá com esses outros que não foram salvos? É o pensamento da sentença. Evidentemente que esses pensamentos foram trazidos do Velho Testamento por profetas bastante importantes, como, por exemplo, Isaías, que foi um profeta que viveu aí por volta do ano 750 a.C. Lá em Jerusalém, ele era filho de família rica, mas ele era um médium maravilhoso. Ele se deslocava no mundo espiritual para receber as informações diretamente dos espíritos. Ele relata, na primeira vez que ele saiu, ele viu os espíritos iluminados à sua volta, a sua boca ficou muda, ele não conseguia falar de vergonha. E ele anunciou justamente esse juízo, que seria como acontece com a colheita da azeitona nas oliveiras no campo. A colheita das oliveiras é feita por vibração. Vejam que visão desse homem, trazida aí no ano 750 a.C. Aquelas que permanecessem na árvore estariam salvas, as que tivessem caído estariam fora dessa salvação. Posteriormente, por volta aí do ano 600, surgiu o profeta Daniel. Falam que é o profeta do juízo. Ele era um homem, um rapaz muito brilhante, e ele acabou sendo deportado por Nabucodonosor para a Babilônia, mas lá ele se destacou porque ele tinha uma capacidade importante no mundo antigo, que era saber interpretar os sonhos. Vários são os casos, mas Daniel foi bastante importante, e ele conseguiu influenciar Nabucodonosor, seu filho, um segundo rei, e Dario, o terceiro rei. Evidentemente, ele atraiu contra si todas as ondas de inveja possível, e no reinado de Dario eles resolveram arquitetar um plano e sugeriram e recomendaram àquele rei que promulgasse um édito que as pessoas não poderiam por um mês ficar rezando ou jejuando, que era o que justamente Daniel fazia. Mas ele não deixou de fazê-lo. E Dario, evidentemente, até consternado, trouxe a sentença e ele foi jogado, então, na cova dos leões. E no dia seguinte,
O rei lá retornou e viu que ele estava vivo. E colocou, evidentemente, aqueles que o acusavam na toca dos leões. E eles acabaram mortos, mostrando que quando nós vamos para a nossa... Nós caímos pela nossa animalidade, nós somos tragados por ela. Esses homens tiveram inveja de Daniel. E Daniel trouxe a visão do juízo. E quem faria esse juízo, essa separação? Seria o Filho do Homem. Jesus se intitulou Eu sou o Filho do Homem. Jesus, e falando nele, também, evidentemente, falou nesses pensamentos religiosos fundamentais, até porque ele era judeu e viveu no seio do judaísmo. Ele falou em salvação, mas como um processo ofertado a todos. Por que o Evangelho, que significa boa notícia, por que se foi dado esse título a esses textos de Jesus? Justamente por essa razão. A salvação é para todos. Essa é a boa notícia. É um processo, evidentemente. Jesus falou do juízo, falou. E qual seria esse critério? Aprendemos no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no Fora da Caridade, não há salvação. Vai haver o julgamento do Filho do Homem, então ele vai separar. Sempre aquela noção de separação, né? Trazida lá atrás por Isaías. À esquerda vão estar os bodes e à direita as ovelhas. As ovelhas são animais que ouvem o seu pastor. Os bodes não ouvem. Eu não tenho essa experiência, já li, né? Mas falo que quem tenta guiar bodes não tem condição. Mas as ovelhas, sim. E aí Jesus, olha, tudo que você fez, esses que estão à direita, foram aqueles que levaram a ajuda, aqueles que estão doentes, nas cadeias, nos hospitais, levaram ajuda, e é como se estivessem feitas a mim. E os que estão à esquerda não levaram essa ajuda, por essa razão, estão nessa situação. Isso nós encontramos até no Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus também falou na sentença. Mas o que vai acontecer com aqueles que não estão salvos? Que na hora do juízo, que é a separação, o que acontecerá com eles? Eles serão reunidos num feixe, como nos ensinou na parábola do joio e do trigo, e esse joio será reunido num feixe. O feixe nos leva muito a essa questão vibracional, né? Eles serão reunidos nos feixes e postos a queimar. Mas queimar não no sentido de um inferno constante, porque nós sabemos que fogo é purificação. E o que purifica? São as reencarnações dolorosas. Jesus já nos trouxe uma visão daquilo que aconteceria com aqueles que fossem pegos no juízo. Evidentemente, trouxe ainda mais outras visões. A hora do juízo vai ter a misericórdia do Pai, porque no primeiro momento, no Velho Testamento, o que estaria presente no juízo era a justiça. Aí é bom tremer mesmo. Mas Jesus não é a justiça, mas também a misericórdia. E nesse segundo momento, nesse Novo Testamento, quem falou desse juízo que é tão simbólico? O próprio Mestre falou sobre o juízo. Normalmente são baseados em literaturas denominadas apocalípticas, ou apocalipse, que é uma palavra do grego, que significa aquilo que você está mostrando para todos, revelação. E Jesus falou um pequeno apocalipse. Na terça-feira da semana da Páscoa, ele seria crucificado na sexta, ele falou na terça. No final do dia dessa terça-feira, extremamente cansado, ele saiu do templo. Estava saindo, ainda aconteceu aquela passagem da viúva pobre que colocou lá o seu lepto, que não valia nada, moedinha, né? E ele estava sentado numa escada no pátio das mulheres, que é logo o pátio primeiro,
que estava, evidentemente, conectada à sala do tesouro. E as mulheres podiam ir para esse pátio e, evidentemente, à sala do tesouro para fazer suas contribuições. Chegou lá, aquela senhora colocou aquela moedinha e os seus apóstolos começaram a ter fazerem comentários desairosos sobre a ação daquela senhora. Do que valeria isso? Ela foi quem deu mais. Porque ela estava dando daquilo que ia lhe faltar, enquanto que todos os outros ofertaram daquilo que lhes sobrava. E aí Jesus saiu pelo templo, pegou o portão dourado. Esse portão dourado hoje é selado, né? Ele foi selado no século XVI, porque as profecias judaicas e cristãs, que depois do juízo viria a segunda vinda de Jesus, Jesus passaria por esse portão dourado. Então, um califa, no século XVI, lá em Jerusalém, resolveu selar para que, quando Jesus chegasse, ele não acabaria entrando em Jerusalém. De qualquer maneira, ele subiu o Monte das Oliveiras e trouxe esse pequeno apocalipse, repleto de simbolismos, mas nós nos vemos. Ele é simbólico, mas nós nos vemos nele. E ele encerrou esse apocalipse até de uma forma muito bonita. Olha, quando a maldade, quando a iniquidade aumentar, o amor de muitos resfriará. E quando nós vemos o mal à nossa volta, é isso que acontece. As criaturas têm seu amor resfriado, e aí vem os problemas todos, índices de suicídio, de depressão. Então nós temos que estar atentos se o nosso amor está resfriando. Porque, segundo Dante, na Divina Comédia, ele foi lá no mundo espiritual, nas regiões superiores, mas foi também lá no umbral, inferno, o nome que vocês queiram dar. Estava lá o líder das trevas, sentados num belíssimo trono, de gelo. Porque onde toca, resfria, ele não tem amor. Então nós temos que estar atentos, nós somos quais brasas. Quando nós estamos nessa casa, a nossa energia aumenta. Agora experimentem você pegar, agora no inverno então, né? Pegue uma brasa, tirem da lareira, então aquela energia toda esmaece. É o que acontece conosco. Então é necessário, muito necessário, estar atento a isso. Por essa razão, sugiro sempre participarmos de qualquer escola religiosa, em especial aqui na nossa casa, porque assim o nosso amor não resfria. E complementou, e quem perseverar até o fim será salvo. A salvação é um processo. Sabemos que o critério é a caridade. Aí eu faço uma caridade e estou salvo? Sabemos que não é assim. Temos problemas? Temos. Paulo tinha. Por que eu não vou ter? Paulo afirmava que ele tinha um espinho na carne e pediu 3 vezes a Jesus, direto, né, para que ele retirasse. Jesus, a minha graça te basta. Ele pediu a primeira, a segunda e a terceira. Aí depois ele não pediu. Acho que Jesus deve ter olhado com cara feia para ele na terceira. Eu já falei, a minha graça te basta. Se ele tinha um espinho, eu tenho uma roseira, né? Aqui no meu. Mas temos que perseverar. Então, posteriormente a Jesus, o seu apóstolo amado, João, na época de Jesus, era um garoto. Por isso esse amor, essa ligação maravilhosa. Ele escreveu também um Apocalipse, repleto de simbolismo, favorecendo, evidentemente, a todas essas dúvidas, esses debates, e principalmente esses medos. Isso foi assim, correndo, até o século XVIII, quando se iniciou o racionalismo, e teve um teólogo que resolveu estudar esses 2 apocalipses principais que nós conhecemos, que é o de Daniel, mais centrado, né, no Velho Testamento, e o de João, já centrado no Novo Testamento.
E esse teólogo maravilhoso, né, foi um grande físico, Isaac Newton. Isaac Newton era teólogo. Só conhecemos ele porque ele desenvolveu as leis da gravitação universal, os elementos da física clássica. Mas ele era um teólogo, escreveu mais de 5 milhões de palavras, fez uma análise sobre os 2 apocalipses, profunda. Ele era ariano. Ariano foi um bispo que viveu aí por volta do século IV, que tinha um entendimento bem diferente do que se tinha na época, de que Jesus não era Deus. Ario achava que Jesus era filho de Deus, não Deus naquela composição ternária. Por essa razão foi perseguido. E ele acreditava nisso, gostava muito de Salomão. Mas eles não... Para você avaliar esse juízo, mesmo uma cabeça como Isaac Newton, talvez o maior cientista que já passaram aqui pela Terra, mas um teólogo, era necessário outras informações. E essas informações viriam no século XIX, através de Allan Kardec, codificando a doutrina espírita e resolvendo 4 enigmas fundamentais. Primeiro, a justiça da vida, através da encarnação. Tudo que me acontece é justo. Ninguém sofre de graça. As causas podem ser anteriores. Também esclareceu a situação do que acontece depois da morte. E um outro enigma que ainda perdura é a presença do mal e do bem, considerando aquele Deus monoteísta. Os atributos de Deus, ele não é onipotente? Ele é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Também não é onibenevolente? É extremamente bom. Então, por que ele deixa tudo que está aí? Esse é um enigma que ainda perdura. E Kardec conseguiu resolver isso. E também a destinação da humanidade, principalmente com relação a esses pensamentos. E ele está focado, evidentemente, na progressão dos planetas, como o nosso, que está saindo numa condição de provas e expiações, e vai, então, né, para uma condição de regeneração. Entendemos que essa salvação é um processo que, na hora da separação, do juízo, né, muitos permanecerão aqui, mas aqueles que estão criando obstáculos para o desenvolvimento da humanidade serão juntados quase num feixe, como Jesus ensinou na parábola do joio e do trigo, e postos a queimar num outro planeta primitivo, nas reencarnações dolorosas, trazendo uma visão, um entendimento para nós. Mas, mesmo assim, ainda ficam as questões: quando será o que nós temos a certeza das informações espirituais, que esse processo já começou e não tem volta. Agora, como se concretizará, não sabemos. Claro, se você entrar no YouTube, vai ter milhões de descrições, falas de que o Chico Xavier falou isso, falou aquilo outro, mostrando que a doutrina espírita verdadeiramente é um consolador prometido por Jesus, como ele anunciou na quinta-feira à noite, durante a famosa ceia pascal. E por essa razão, entendendo que o cristianismo ou melhor falando, o espiritismo é o consolador prometido, mas, como afirma João, é um outro consolador. Porque Jesus é um consolador para o espírito. E a doutrina espírita é o consolador, é um outro consolador para o intelecto. Mas a consolação do espírito emocional vem de Jesus. Por essa razão, em qualquer escola religiosa que eu esteja, lá está o mesmo Jesus. Agora, aqui na doutrina espírita, nós temos uma outra consolação, como afirmou João, a consolação para o nosso intelecto. E por essa razão entendemos
porque Kardec, no capítulo 6º, ele intitulou o Cristo Consolador. Porque a doutrina espírita é um outro Consolador, como afirmou João das palavras de Jesus. Eu enviarei um outro, mas Jesus é o Consolador para o nosso coração. E Kardec, então, se utilizou numa passagem maravilhosa de um convite lindo de Jesus, que tem influenciado a muitas criaturas em todos os tempos. A passagem do jugo leve, como Kardec aqui registrou no capítulo 6º. Então, vamos ler esse convite de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sob meu jugo, sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É um convite consolador. Aliás, foi trazido num dos raros momentos de alegria de Jesus. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, já no final, em Jerusalém ele acabaria sendo crucificado, ele se apercebeu que era necessário expandir um pouco mais a sua mensagem, levá-la aonde fosse possível. Ele já fizera anteriormente com os seus 12 apóstolos. Ele reuniu os 12, fez 6 grupos de 2 e pediu-lhes para que eles fossem na casa de Israel, isto é, todos aqueles que estavam ligados às traduções judaicas. Já nesse momento, ele reuniu 72 pessoas, fez 36 grupos de 2. Jesus sempre colocava o 2, né? Nunca mandava alguém sozinho, 2, isso é importante. E pediu-lhes para que eles fossem para toda a região da Palestina, até para aquelas regiões pagãs. E esses homens foram. E ao retornarem, vieram extremamente felizes, alegres, e relataram ao mestre o que eles conseguiram fazer. E eles estavam inebriados até por uma condição, porque eles haviam conseguido, muitos deles, afastar espíritos obsessores. Estavam se considerando assim, né, o rei da cocada preta, né? Eles estavam todos felizes, né? Conseguimos afastar até os espíritos obsessores. Isso aconteceu com André Luiz, né? Um dos livros de André Luiz, quando ele estava se recuperando, ele conseguiu que uma senhora começasse a enxergar, né? Aí ele ficou inebriado. Levou logo um puxão de orelha, vamos voltar aqui ao trabalho, né? E aí Jesus, olha, vocês não têm que estar felizes por causa disso, não. Jesus se apercebeu, né? Vocês têm que estar felizes porque os nomes de vocês estão registrados no livro da vida, no livro dos céus. Nos Apocalipse, principalmente no Apocalipse de João, existe o livro da vida. Jesus faz menção, Paulo também, todos falam desse tal livro. E o seu nome tem que estar nele. É quase um registro, né, daqueles que estão salvos e daqueles que não estão salvos e estarão, então, no juízo, indo para o planeta primitivo, evidentemente, sem ar-condicionado, sem carro, sem WhatsApp. As pessoas vão pensar até que a lei é retrograda, né? Mas foi o que aconteceu com aqueles espíritos que vieram de Capela aqui para a nossa terra. Então, nas regiões, por exemplo, lá da Índia, muitos entendem que possa haver uma reencarnação no animal. Isso é como se a lei retrogradasse. Provavelmente eles saíram lá de Capela e caíram aqui na Terra. Eles acharam, não, acho que retrograda. Não, retrograda não. E foi um momento feliz, então, para Jesus. E ele, então, anunciou esse convite. Então, vamos fazer um comentário sobre ele. Temos ainda 15 minutos, vamos centrar aqui, porque aqui existem ideias muito bonitas. Primeiro, vinde a mim, né? É aquele convite maravilhoso, deixa no nosso livre-arbítrio. Nós temos nos aproximado do Mestre,
vibracionalmente, porque nós não vamos conseguir nos aproximar, né, no espaço e no tempo, e sim nos aproximamos vibracionalmente. E como podemos seguir a Jesus? Ele mesmo nos trouxe a lição, né? Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é negar aquele eu transitório. A doutrina é tão maravilhosa que ela nos ensina que em cada reencarnação nós temos dois eus. E o espírito tem um eu só, que é a minha individualidade. Mas quando eu reencarno, eu tenho dois. Eu tenho da minha individualidade imortal, mas tenho da minha personalidade transitória. Que eu vou vestir uma outra personalidade transitória em outra reencarnação. E eu vivo aqui pensando que essa personalidade é tudo. É o meu eu maior. É como se estivesse num altar de adoração. E Jesus manda negar a si mesmo. Negar essa personalidade, reduzir o personalismo. É fácil? Não. Porque o que induz o personalismo? Né? Melindres, vaidade, orgulho. E essa é a nossa luta. A segunda condição é tomar a sua cruz. Todo mundo tem que tomar a sua. Jesus carregou a dele. Nós temos que carregar a nossa. E segui-lo, evidentemente, nas suas lições imperecíveis. Os grandes espíritos, eles levam as suas cruzes com alegria. Nós levamos as nossas reclamando. Qual é a diferença nossa para eles? Porque eles já atenderam a primeira condição. Eles já negaram a si mesmos. Então, se vocês lerem, por exemplo, os escritos de Teresa de Jesus, de São Francisco de Assis, são seres iluminados. Parece a luz, por exemplo, da psicologia do mundo, quase criaturas meio desequilibradas. Elas veem alegria na dor, na cruz, mas elas vêm porque elas já atenderam a primeira condição, que é negar a si mesmo. Nós ainda não conseguimos isso, por essa razão as nossas cruzes nós carregamos reclamando. Né? Ela é muito grande. Não, está de tamanho adequado. Ninguém tem uma cruz maior daquilo que o seu ombro pode carregar. Então, vinde a mim, vós todos, né? A todo mundo, que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados. As aflições, né, são opcionais, como nós encaramos a situação aqui na Terra. Existem livros que nos falam, né, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção. Então, o que sobrecarrega são essas ansiedades, a preocupação. Tem gente que sofre antes de acontecer, já está sofrendo. Isso é o que sobrecarrega. Preocupação, isso é a ocupação anterior, pré. Isso aqui não pode. E aí Jesus complementa, eu vos aliviarei. Ele não falou que vai tirar as nossas cruzes, ele vai aliviar. E aí complementava, né? Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Repare que existem dois momentos. Jesus está ofertando o alívio e está ofertando o repouso. O alívio é aquele primeiro momento, que são diferentes. Alívio e descanso é diferente. Eu posso estar empurrando um carro, aí eu parei de empurrar, eu tenho um alívio. Mas estou descansado? Não, vou ficar descansado depois. Muitas pessoas, né, recebem um alívio, que é quase aquele problema momentâneo. Né? Chega, conhece, é aliviado, e aí se contenta com esse alívio, melhorou, né? É como se fosse anestesia. Né?
melhorei, e vai embora. E aí não consegue alcançar o descanso. São dois momentos diferentes. E como é que eu consigo o descanso? Aprendendo com ele que brando e humilde de coração. Aprendei comigo, aprendei de mim. Jesus ressalta a questão do aprendizado. E nesta casa aqui se valoriza de uma forma maravilhosa, né? Desde o seu início. Né? Vera está lá no fundo, desde o iniciozinho mesmo, sempre valorizando o aprendizado. Com o aprendizado vem o conhecimento, com o conhecimento você desenvolve a fé. E aprender o quê? A ser manso, brando. Brandura, aí eu vejo muito naquele sentido de equilíbrio emocional. Aquela criatura que está com as suas emoções equilibradas. Que nós temos 4 emoções básicas. Medo. Temos também a raiva, tristeza e alegria. São as 4 emoções básicas. Todas as outras se encaixam nessas 4, a partir dos exames que os neurocientistas fizeram. Mas nós temos que equilibrar. Elas são importantes, porque emoção é movimento. A palavra emoção significa movimento. Eu tenho que saber equilibrar. E eu busco, então, a mansitude. E aprendo a humildade. Né? A humildade é fundamental. Jesus via sempre aquela discussão entre seus discípulos. Né? Eu quero sentar ao seu lado. Quem é o maior? E Jesus ensinou, quem quiser ser o maior, torne-se o servo de todos. Eu mesmo vim para servir. Tem uma história bonita, já que nós falamos de Francisco de Assis. Francisco de Assis era um espírito, era o nosso João. Aquele João que escreveu o Apocalipse, reencarnado, né? Ele tinha 12 discípulos no início, como Jesus, e tinha um garoto que ele gostava muito, né? Era o irmão Maceu, era um italiano bonito. Né? Ele sempre ia com o irmão Maceu nas viagens, na maioria delas. Né? E esse garoto ficava vendo, surpreendido, por que as pessoas iam todas a falar com Francisco. Ia pensar, por que não vem a mim, né, que sou o bonitão? E vem com ele. E um dia, ele estava em Porciúncula. Porciúncula foi aquela igrejinha de Francisco de Assis, lá em Santa Maria dos Anjos, perto, né, de Assis. Hoje essa igrejinha existe, está dentro da Basílica de Santa Maria dos Anjos. Aquilo é o ponto máximo daqueles que reverenciam São Francisco, porque ele desencarnou nessa pequena igreja. E aí, esse rapaz chegou, por que a ti, por que a ti, por que a ti? E aí, Francisco, por que a ti, o quê? Por que você, não sendo bonito, tendo pouca inteligência, né? não tendo poder, nem grandeza, por que as pessoas vêm e vão todas a ti? Ele estava quase testando Francisco de Assis na sua humildade. E aí, Francisco falou, porque, por causa dos olhos de Deus, ele identificou em mim aquela última criatura. E essa última criatura iria confundir aquele que era belo, aquele que era rico, aquele que era grande, aquele que era sábio, para que as pessoas pudessem entender que todas as virtudes procedem de Deus. E quem quiser se gloriar, se glorie em Jesus. Então, essa virtude da humildade verdadeiramente é peregrina. Nós precisamos desenvolvê-la. Eu gosto muito da história. Eu conheci uma médium, ela era uma médium muito boa, a dona Nancy. Ela criou o Centro Espírita Ibirajara. Ainda existe, uma médium maravilhosa. Mas ela criou esse centro por indicação desse índio, era um índio, mas ela ficava um pouco atormentada, né, porque tinha aqueles centros, né, Francisco de Assis, Teresa de Jesus, Allan Kardec, Centro Espírita Bezerra de Menezes,
Centro Espírita Maria Angélica, né? E o delazinho era lá, o Centro Espírita Ibirajara. E ela foi falar com o Chico, né, se tinha algum problema. Ela falou o seguinte, Chico para ela, minha irmã, Ibirajara realmente é um índio. Ele está se deslocando aqui agora da Terra para regiões espirituais muito superiores, porque ele foi um filósofo grego, neoplatonista chamado Porfírio, que viveu antes de Santo Agostinho. Santo Agostinho estudou as obras de Porfírio. Mas ele queria acrisolar dentro de si a virtude da humildade e pediu 400 anos a Jesus. Eu gosto de Jesus, eu quero 400 anos. Nós ficamos preocupados com o tempo. Mestre, me dê 400 anos para eu acrisolar a humildade. Tá bom. Foi reencarnar como um índio. Ibirajara. Esse centro ainda existe. Tá? Porque, finalizou Jesus, meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jugo, naquela época existiam dois tipos, né? O para os animais, né? Ele distribui, né, o peso, mas também faz com que esses animais andem, né, no mesmo passo. Mas para o homem também, quando você colocava uma trave nos ombros e bota o peso, você consegue dividir e carregar o peso. E o jugo de Jesus é bem suave mesmo. É fazer as suas lições mais simples do mundo. Não é nada complexo, é só amar. Alguém acha que é muito difícil, né? Mas não é uma simplicidade enorme? Amar. Não está trazendo exigências miraculosas, espantosas. Assim. Então, o jugo de Jesus é leve, é suave. E meu fardo, o fardo de Jesus é leve. É bem diferente do nosso fardo, né? O nosso é pesado. Então, para eu guardar esse descanso na alma, já vimos que essa mensagem nos traz dois momentos, né? O momento do alívio e o momento do descanso. Aqui muita gente chega, recebe o alívio e vai embora. Aí não vai ter descanso, né? É o que acontece. Mas eu tenho que trocar o meu fardo. Eu tenho que trocar o meu fardo. Eu tenho que pegar o meu fardo e pegar o fardo de Jesus. E o fardo dele é leve. E qual é o fardo de Jesus? É o próximo. Esse é o fardo. Ele falava para aqueles pescadores, vinde comigo para serem pescadores de homem. Ou como eu falei naquela parábola do juízo, né? Tudo aquilo que vocês fizerem, né? Aqueles necessitados, vocês estarão fazendo a mim. Mas vocês, quem aqui trabalha nas atividades mais diretas, né? Procura levar aquilo que nós aprendemos intelectualmente para o nosso comportamento, né? Através das várias oportunidades, se apercebe que é um fardo. Sim, eu vou lá no meu domingo, vou no meu sábado, mas depois, quando acaba, eu percebo que o fardo é leve. Porque sempre que eu ajudo, eu estou deixando o meu fardo com Jesus e pegando o fardo dele, e o fardo dele é leve. Então, eram essas palavras, muita paz a todos e muita alegria.